Bom dia para todos, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu até marquei aqui, né, para mim não esquecer, né? Porque eu esqueço tudo devido os nódulos na minha cabeça, né? Então eu esqueço, eu vou falar alguma coisa, eu esqueço, eu vou pegar alguma coisa, eu esqueço. Quando eu chego lá, eu já esqueci o que eu ia pegar. Aí eu sento e fico tentando lembrar o que eu ia falar. Eu não consigo manter, né? Então meu esposo, né, marcou aqui pra mim sobre o meu trauma, né, que eu tenho, né? Eu tenho esse trauma e aí as pessoas podem falar assim, mas ninguém te ajudou, né? Que nem eu falei, né? Eu falei, não, ninguém. A minha casa era conivente com a minha situação. Então, se a minha casa era conivente, né, com a minha situação, logicamente as pessoas que ao redor não iam fazer nada para me ajudar, né? Mas o tempo que a gente morou lá, né, onde eu comecei a ir para a escola, que eu fui lá, em Mauá, né? E ele resolveu arrumar um terreno no meio do mato, construiu uma casinha de madeira, né? E ele colocou lá peraí, gente. Ele colocou um guarda-roupa no meio dessa casinha e assim, uma cama pra lá e uma cama pra cá. E eu tinha que dormir do lado dele, na cama do lado dele. Minhas irmãs dormiam com minha mãe. Eu fui tentar deitar com minha mãe não, que não. Aí eu deitei lá, gente, vocês não têm noção da tribulação, do desespero de não ter ninguém para te ajudar, desespero de saber que aquela pessoa é cheia de maldade. E eu cruzei, né? Cruzei assim, me fechei, né? E para ele não me tocar, né? Mas aí eu me fechei. E no outro dia eu consegui me fechar, colocar um travesseiro no meio das pernas para ele não me tocar. E no outro dia ele estava queimando uns camisinha, né? É que fala. Queimando no fogão, com raiva, né? Cheio de raiva. Brigando com a minha mãe, discutindo, né? E o pior de tudo era o que ele fazia, né? Na casa, né? Ele jogava tudo no chão, virava fogão, jogava minha mãe no chão. A minha irmã ficava meia traumatizada, né? Porque ela tremia as pernas de medo, né? Da situação, medo do próprio pai, né? E só que foi, gente. Eu não consegui mais me segurar. Quando eu acordei daquele tudo, né? E aí eu fui falar pra minha mãe, né? Fui falar pra minha mãe. A minha mãe falou, tá bom. Só. Aí eu comecei a chorar, eu saí pra fora lá dessa casa. Essa casa não tinha banheiro, tinha que entrar no mato para fazer xixi e tal, né? E pegar papel higiênico para limpar. Eu fiquei chorando, mas eu não tinha ninguém pra me ajudar. E eu fico vendo que as pessoas, eles determinam o que você é, né? Eles te
Tipo assim, eles me chamavam de vadia, mas eles achavam que eu ficava pra baixo, pra cima, atrás de homem, né? Coisa que nunca fiz na minha vida, nunca fiz. E as pessoas realmente não ajudam mesmo, né? Eu não sei o fato de por que, né, não ajudam, não se intrometem, né? Mas eu fiquei ali, gente, fiquei ali, dormindo ali. E aí eu sei que ele comprou anticoncepcional para mim tomar. E eu fiquei ali, fiquei perdida, né? Perdida, sem ter uma pessoa que me desse a mão, que me tirasse dali, que me ajudasse, que não tinha casa do lado, nem casa do outro lado, nem casa na frente, nem casa atrás, só tinha mato, né? Porque ele já fez isso de propósito, né? Você vai fazer uma casa no meio do mato, saber, com uma criança pequena que tinha criança pequena em casa. E então foi uma coisa programada na cabeça dele, né, para poder fazer. Aí eu lembro que um dia ele começou a me levar de novo para trabalhar com ele. E eu tava assim, ele foi pegar terra num lugar onde tinha terra preta, né, para colocar no jardim da mulher. E eu sentei, né, assim no chão e comecei a chorar. Aí ele falou assim: o que você tá fazendo, Gilmara, comigo? Olha o que você tá fazendo comigo. Você tá me destruindo. Olha o que você tá fazendo. Gente, como que eu tinha 9 ou 10 anos nessa época, o que eu tava fazendo pra ele? Para destruir a vida dele, para acabar com a vida dele. Eu não sabia, comecei a chorar, eu saí e passei perto de um espinho, tinha um galho com espinho, né? Rasgou a minha perna, né? Aí eu comecei a chorar. Entrei na caminhonete, fiquei lá e aí ele fez o trabalho lá que tinha que fazer e eu fiquei lá cozinhando, né, dentro da caminhonete. E perdida mesmo, sem saber o que fazer, sem saber. Eu fiquei assim, depois que eu mudei para uma casa lá, no Capeburgo, ele me arrastou e falou: você vai dormir aqui. E eu fiquei, né, isolada. Tinha uma parede e o outro quarto era do outro lado. E eu falo pra vocês, é muito dolorido, é muito, muito triste você não ter ninguém pra te estender a mão, para falar: eu tô aqui, olha, Gilmar, eu vou te ajudar. Não, as pessoas não sabem fazer isso. As pessoas sabem fazer assim: nossa, olha, ela vai sair, ela vai não sei o que, coisa que eu nunca saí, né? Não tinha como sair, ele não deixava sair. Aí tinha um aniversário, depois mais pra frente, que a gente mudou, né? Tinha um aniversário lá do pessoal lá, que me convidaram para ir no aniversário, e eu queria ir no aniversário. Aí a minha mãe chegou lá e falou para mim assim, ele falou que se você for, ele vai quebrar a casa inteira. É melhor você não ir. É melhor você não ir. Aí eu abaixei a cabeça, né? Eu falei: tá bom. Se ele vai quebrar, né? Aí certa vez eu tava. Certa vez eu esqueci. Gente,
Eu esqueço algumas coisas, tá? Devido aos nódulos na minha cabeça, então eu começo a falar, depois eu esqueço, depois eu vou tentar lembrar, né? A falar, e eu gostaria que vocês me entendessem, que vocês entendessem a minha situação. E eu tinha uma vez eu saí assim, fui na casa, eu não sei, eu fui na casa de alguém. A minha mãe tava morando numa chácara, né, um sítio. E aí eu saí escondido, né, e voltei, o portão tava trancado, com cadeado, né, e eu não tinha como entrar. Eu fiquei assim, e tava começando a escurecer, né? E tava trancado o portão, com aquelas correntes bem grossas, cadeado, e o portão era alto. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer pra mim entrar? E ele já trancou pra mim ficar pra fora mesmo, né? Foi uma coisa, pô, se a pessoa não sabe que você não tá ali e faz uma coisa dessa. E esse pedaço que eu tô falando pra vocês é um pedaço que eu já estava, que eu já tinha ido morar fora, que tinha fugido de casa, né? E voltei pra casa, né? Aí ele achou assim, que eu ia voltar e ia continuar, né? E eu falei, não, não, não. Eu tinha, nessa época que eu voltei pra casa, eu tinha 14 anos, né? Eu trabalhei muito, né, lá fora, a mulher que me levou me ajudou muito. E eu aprendi a dizer não. Porque eu dizia não e ele não me respeitava. Aí eu tava no quarto sentado assistindo com a minha mãe, um quartinho pequenininho. E ele chegou, né, falou não sei o que pra mim. Aí, vadia, não sei o que, puta, aí, não sei o que, essas coisas feias, né? Esses nomes que não deviam, as pessoas não deviam usar pra xingar, né? Pra falar, E eu sei que eu subi, tirei o sapato, subi no portão, pulei o portão e quando eu fui bem devagarinho, eu vi a minha mãe chorando, a minha irmã chorando, e aí eu olhei, assim, quando eu olhei na cozinha, o fogão estava no chão, as comidas estavam tudo no chão, ele batendo na minha mãe, né? E olha, não tem como falar, ah, ele é bonzinho. Aí teve uma pessoa que pegou e perguntou pra ele, nossa, por que você fez isso com ela? Aí ele falou assim, ah, quando um não quer, dois não briga. A mulher falou assim, ah, é? Ah, tá bom então. Então as pessoas, elas não sabem de nada, mas gosta de meter o dedo e falar coisas que não deve falar, né? Coisas que não deve falar que diminuir você, né? E aí eu vi a minha irmã chorando, minha mãe, ele batendo na minha mãe. Aí eu abracei a minha irmã na cama, na caminha de solteiro, que eu dormia lá. Eu comecei a dormir lá na caminha com a minha irmã. E olha, gente, eu queria. Eu tenho minhas irmãs, tenho meu irmão. Meu irmão, ele tem quase a idade da minha filha mais velha, a primeira filha que eu tive. Ele nasceu depois, né? E eu sentei ali, fiquei olhando, quero dizer assim, eu tenho um amor muito grande pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Eu tenho muito, sabe, eu tenho um carinho muito grande por eles.
mesmo ele sendo filho daquele traste. Que aquilo não é, aquilo é uma coisa maligna, sabe? Ele me enfrentava, ele me xingava, ele a gente assistindo televisão ali, eu, minha mãe. Aí ele chegou, falou não sei o que comigo pra me sair. Aí ele pegou e jogou a televisão no chão, estourou a televisão. A minha mãe, ai meu Deus! Mas ia fazer o quê, né? A gente não tinha quem socorrer, entendeu? Não tinha quem socorrer. Não tinha uma pessoa do lado para ajudar. Tinha pessoas para falar mal, falar coisas que não existem. Isso é o que mais tem. É pessoas que falam coisas que não existem, que nunca existiram, não sabem de nada, mas gostam de se meter onde não é chamado, não ajudam, só atrapalham, né? E me colocaram um monte de nome, sabe? Um monte de nome. E eu andava só de cabeça baixa, só com a cabeça baixada, olhando pro chão. E eu sofri demais, né? Sofri demais. E agora eu tô lutando com essa prova do câncer, né? Que o médico disse que é um câncer. É um câncer terminal, né? E eu tenho muito. Eu não tenho medo, assim, ai, ela tá com medo. Não tenho medo de morrer. O que eu sinto é tristeza de deixar. É tristeza, muita, de deixar os meus filhos. Deixar meu filho, deixar minha filha, deixar. Minha tristeza é essa. Minha dor também, né? É essa. De eu não poder. Eu não tinha, né? Eu não tinha. Graças a Deus eu tenho agora. Eu tenho essa pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. É meu marido. Ele que colocou, né? Pra fazer, pra mim não ficar. Meu bebê, latindo. Então, eu não. Gente, perdoa, eu esqueci o que eu tava falando. Esqueci tudo. Me desculpa. Quero desejar para vocês um bom dia, né? Um bom dia para vocês. Um bom dia. Meu bebê tá aqui, ó. Mãe, vai lá, mãe. Mãe, vai lá pegar minha ração, mãe. Mas tá bom. E pra mim não ficar com depressão, ficar, né? Você fica, né? Você entra no quarto e fica ali só pensando besteira, né? Pensando. Quando eu ia fazer químio, nossa, meu Deus, doía minha alma. Minha alma doía. Quando eu entrava no hospital, todo mundo ali no hospital. Gente, eu vou parar, tá? Por aqui, o meu bebê tá assanhado aqui. Deus abençoe vocês, tá? Ele tá falando pra mim parar. Um beijo.